Muitos, são muitos que Deus quer que entre no céu. Mateus capítulo 22 e o versículo 14 está escrito: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Está falando de multidões, multidões que não querem vir para a graça, para o evangelho. As multidões sempre foi opositora. Jesus disse em Mateus capítulo 7 e o versículo 13 e 14, que estreita é a porta e larga é o caminho, e são multidões que entram por ela. Porque as multidões não querem a porta estreita, não quer o lugar estreito, não quer compromisso, não quer intimidade com Deus, não quer sacrificar. Não é que Deus, não é que Jesus não queira ser adorado por multidões, não é que o evangelho não é melhor com multidões, mas é porque as multidões sempre foram opositora, desde o tempo remoto, quando Moisés, liderado por Deus, entrou lá no Egito para libertar o povo de Deus. Saíram de lá contados 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças, um total de quase 2 milhões de pessoas em pleno deserto. Mas quem é que disse que essa toda multidão entrou em Canaã? A vontade de Deus era que todos tomassem posse da terra, mas foram poucos que entraram. Dos mais velhos morreram todos no deserto, e entrou só os mais novos, e os que se destacaram foram Josué e Caleb. O que eu quero dizer é que toda multidão, ela tem um propósito. Toda multidão, ela tem um objetivo. Eu quero falar aqui neste dia da primeira grande multidão. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10 e o versículo 46, a Bíblia diz e fala a respeito de um pobre cego chamado Bartimeu, que estava mendigando à beira do caminho. O pobre cego, ele queria apenas um auxílio. O pobre cego queria apenas uma esmola. O pobre cego queria apenas que alguém o ajudasse à beira do caminho. Mas de repente surge em cena uma grande multidão. E quem é que está no meio desta grande multidão? Jesus, o Cristo da igreja, o Salvador da igreja, está no meio. E quem é dizendo Jesus, filho de Davi? Sabe o que ele estava dizendo? Olha, ó Jesus, que é maior do que o meu pai Davi, e que ele vai sentar no trono que sentou Davi. Ele estava aclamando o nome do que é maior do que Davi, do que é maior do que Salomão, do que é maior, oh glória, do que Sansão, do que é maior do que, oh glória. Deixa eu ver quem está dizendo aqui, deixa eu ver quem está adorando. A primeira multidão, ela quer te ver amordaçado. A primeira multidão
multidão, ela está incomodada com o teu louvor, ela está incomodada com a tua oração. O pobre cego só queria apenas chamar a atenção de Jesus para enxergar, mas a multidão não estava preocupado com o cego, a multidão estava preocupado com si mesmo. E nos dias atuais não é diferente. A igreja, a minoria, está preocupado com os cegos, com os coxos, com os problemáticos, com os necessitados, com os que estão indigentes por aí pelas ruas, estão precisando de uma palavra amiga, da atenção do evangelho. Mas só que existe uma multidão que está incomodada. A primeira multidão é a multidão que não gosta de ouvir o louvor da igreja. A primeira multidão é que não gosta de ouvir a palavra que sai da boca dos filhos de Deus. A primeira multidão é aquela que quer cessar o grito da igreja, mas essa igreja, oh glória, ela não pode cessar o que ela tem. O que é que a igreja tem? Ela não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro, mas ela tem o grito de glória a Deus e de aleluia. Deixa eu ver quem veio adorar. A igreja não pode ser amordaçada. O diabo quer amordaçar muitos crentes que já pregou, que já cantou, que já parou e botou uma fita clap e ele está calado. Mas hoje você que está aí no seu lar ouvindo esta live e vendo, Deus quer libertar você e você voltar a falar, voltar a cantar, entoar hinos de louvor. A primeira multidão, ela queria calar o grito do cego chamado Bartimeu, mas existe uma segunda grande multidão. Marcos capítulo 5 e os versos 25, 26 e 27. E a irmã aqui, missionária, já falou. Uma pobre mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue ou uma hemorragia. E aquela pobre mulher, além de enferma, já havia perdido todo o seu dinheiro, todas as suas economias com os médicos. Além disso, ela estava fora do templo, fora da cidade, porque quem era cometido de um fluxo de sangue, ou estivesse nos períodos das mulheres, nos períodos comuns, ficava fora do arraial, ficava fora da cidade, morando em tendas, longe de tudo e longe de todos, porque era tido como imunda, era tido como uma pessoa impura. Ninguém podia chegar próximo de uma pessoa com fluxo de sangue, tanto o homem como a mulher. Nos seus dias, quando o homem estava com a ferida e a ferida estava aberta, ele não podia servir no templo, não podia adorar durante 7 horas, e durante 7 dias o homem não podia estar perto de nenhuma pessoa, porque quem estivesse com ele, tanto ele como a mulher, tornava-se impuro. Aonde ela tocasse só servia para ela, ou queimava-se ou purificava-se. A cama que ela deitasse só servia para ela. E quando ela queria se deslocar do seu habitat, colocava sobre a sua cabeça como se fosse um avental, para que quando alguém a visse, quando alguém a contemplasse, dizia: ali vem uma mulher impura, eu vou saudá-la de longe, Shalom Adonai, para não tocar na mão dela, para não se tornar impura. Só que essa mulher agora, ela ouve falar de Jesus, ela ouve falar do grande, do mestre, do Salvador. Ai meu Deus! E quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia diz que ela agora ela vem caminhando, e ela ouve falar de Jesus, e ela abre a sua boca e ela diz: se eu somente tocar na orla do vestido deste homem,
chamado Jesus, eu sararei deste mal. Jesus estava passando naquela aldeia, pastor Marcos Araújo, pastor Flávio. Jesus estava passando, porque Jesus sabe aonde estão as necessidades, Jesus sabe aonde mora aquele que precisa. Jesus passou naquele lugar aonde ela estava morando, naquele lugar de isolamento, sem dinheiro, sem saúde, sem amigos e sem parente. Não tinha nome, não tinha genealogia, não tinha parecer nem formosura, mas ela tinha uma voz. E o interessante dela ela venceu a multidão, sabe como? Com seu entusiasmo e com a palavra que saiu da sua boca. Não importa a situação que você esteja vivendo, mas se eu não profetizar nesta noite para você sobre os dons, você profetize para você mesmo. Ela disse: se eu somente tocar, ficarei curada. Oh glória! 3 coisas surgiu na vida desta pobre mulher. Primeiro, ela teve uma grande visão. Oh glória! Segundo, ela teve uma grande atitude. Oh glória! E terceiro, ela profetizou para si mesmo. Não importa a situação adversa na tua vida, abra a tua boca, não espere ninguém profetizar, profetize para você. E a Bíblia diz, ela disse: se eu somente tocar, ficarei curada. E a Bíblia diz que ela veio entre a multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. Oh glória! E Jesus ia no meio da multidão e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A primeira multidão, ela não quer que você grite, ela não quer que você pregue, ela não quer que você louve, ela quer cessar o teu grito. Mas a segunda multidão não quer que você se aproxime do mestre, não quer que você toque Jesus, porque ela descobriu que quem toca em Jesus é tocado. Deixa eu ver se já foi alguém tocado aqui, deixa eu ver se já foi alguém tocado. Toque Jesus para ser tocado. E outra coisa, quem toca em Jesus sempre arranca alguma coisa. Ai meu Deus, um dia eu toquei Jesus e arranquei salvação. Um dia eu arranquei de Jesus libertação. Eu toquei em Jesus, aí consegui família. Eu toquei em Jesus, eu consegui Chama a atenção de Jesus, chama a atenção de Jesus. Ela estava enferma, mas abriu a boca e profetizou para si mesmo: se eu somente tocar, ficarei curada. Ela teve uma grande visão, e sabe qual foi a visão? É a que você tem que ter. Ela já se via curada. Deixa eu ver quem está se vendo nesta noite curado, liberto, já de posse de vitória. Ela, antes de tocar, já se via curada. A primeira multidão quer cessar o teu grito, ela quer te calar, porque o que incomoda da igreja não é a roupa bonita, não é o templo bonito, é a fala do crente. Porque tudo foi feito pela fala, pela palavra. O mundo foi feito pela palavra. O que sai da tua boca tem poder. Tu podes causar com a tua palavra morte e vida. Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Você pode profetizar para a tua vida a morte, mas também você pode profetizar a vida. Ela disse: morte eu já estava quase, eu vou profetizar a vida. Deixa eu ver quem vai profetizar a vida aqui. Ai meu Deus, profetiza a vida. Mas existe uma terceira grande multidão. Uma terceira grande multidão. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19 que havia um homem por nome de Zaqueu. Zaqueu o publicano. Zaqueu que era cobrador de imposto. E a Bíblia diz que Jesus estava adentrando em Jericó com a maior comitiva de discípulos de todos os tempos.
Deus, e de repente surge em cena este homem famoso, este homem popular, este homem que não era apenas rico, era tipo de um milionário. Ele era chefe encarregado daqueles coordenados por eles, dos publicanos. Ele trabalhava em uma pequena cidade chamada Pérea, que fazia divisa na Transjordânia, e ele era o gerente encarregado, ganhava a porcentagem por cada um dos seus liderados. Na verdade, ele era judeu e trabalhava para o Império Romano, e o nome dele era Zaqueu. E de repente Zaqueu queria ver apenas Jesus. Ele queria contemplar o mestre, ele queria olhar para a face do mestre. Só que a Bíblia diz que ele teve que vencer alguns obstáculos, ele teve que vencer alguns desafios. O primeiro grande desafio para ver Jesus, ele venceu a posição social que ele vivia, o meio da riqueza, mas ele venceu também um grande segundo desafio. Ele venceu a sua estatura, que era de pequena estatura, mas ele venceu o terceiro grande obstáculo. Ele venceu a espera sobre a figueira, porque ninguém gosta de esperar nem para receber o auxílio emergencial, que é de graça, irmão. Tem gente que fica agoniado, perde o sono, não dorme à noite, nem para esperar o que ele não botou lá para ganhar de graça, ele acha ruim. Mas só que Zaqueu tinha propósito, ele aguardou o mestre sobre a figueira, mas só que ele venceu o quarto grande obstáculo. Na frente do pequeno homem rico tinha uma grande multidão, e a Bíblia diz que ele não se deixou levar pela multidão, ele adianta-se e passa a multidão. Deixa eu ver quem veio adorar. Oh glória! A terceira grande multidão, ela não quer que você veja, ela não quer que você contemple o que Deus tem para você. A multidão quer cegar o teu olho. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A terceira multidão não quer que você enxergue o teu ministério crescer. A terceira multidão quer impedir a tua visão em Deus. Ele quer que você fique com a visão, ou glória, de porco que só olha para baixo, ou de pardal que só olha lixo e coisa pequena. A multidão não quer que você enxergue a visão de águia. Oh glória! Você veja além das lutas, que você veja além das fronteiras, que você veja além das nuvens, você veja o céu pelo lado de dentro, mesmo sendo apedrejado. Deixa eu ver quem está entendendo. A multidão não quer que você veja as promessas se cumprir sobre a tua vida. A terceira multidão, ela quer colocar uma venda no teu olho para você não enxergar aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que elegeu. A terceira multidão, ela quer, oh glória, jogar areia nos nossos olhos. Ai meu Deus, mas não tem para a terceira multidão, não tem para a primeira multidão, e muito menos para a segunda multidão. As multidões nunca foi com os servos de Deus, a multidão nunca foi com a obra de Deus, a multidão sempre foi opositora. Mas eu quero falar da quarta multidão, e quando eu falo da quarta multidão, ela se encontra em Lucas capítulo 7 e o versículo 13 em diante. A Bíblia diz que havia uma cidade por nome de Naim, havia uma cidade por nome de Naim, um pequeno povoado no saper do Monte Tabor, uma vila de pequenos agricultores, plantadores de trigos, plantadores de uvas, pessoas que criavam seus poucos animais. Não se destacava muito a pequena Naim, só que Naim quer dizer aldeia de consolação, Naim quer dizer aldeia de tranquilidade, Naim quer dizer aldeia de paz. Só que o nome fazia juízo. Talvez Naim, oh glória, tinha paz, Naim tinha tranquilidade, porque o nome fazia juízo. Talvez Naim era um lugar de tranquilidade, de mansidão, aonde todo mundo se entendia, a vizinhança, os pais, as esposas, todo mundo no mesmo churrasco, todo mundo batia na porta: olha, me dá isso, me empresta isso. Não
não havia confusão. Só que no lugar de paz, no lugar de tranquilidade, no lugar aonde tinha, oh glória, a temperância, ou a morte bateu na pequena Naim, a morte bateu pela segunda vez. Havia uma mulher, oh glória, viúva naquela cidade, que tinha só um filho único, e ela agora, contando com o seu filho único, que tinha aproximadamente de 18 a 20 anos de idade, era o mantenedor desta mãe, era o ajudador desta mãe. Só que a morte veio, além de levar o seu marido, levou o seu único filho, e agora está saindo esta mulher rumo ao cemitério para sepultar o seu único filho, para sepultar o fruto do seu casamento, para sepultar sangue do seu sangue, carne da sua carne. O mantenedor dela está indo embora, e uma grande multidão da cidade está indo com ela chorando, e ela no meio. Mas de repente surge em cena, à porta da cidade de Naim, uma outra grande multidão. Parece um paradoxo, pastor Emiliano, uma multidão que sai e uma multidão que adentra. Pregador, qual é a diferença da multidão que sai para a multidão que adentra? É que se as duas são multidões, todas as duas têm muita gente, todas as duas pisam o mesmo solo, todas as duas respiram o mesmo ar, todas as duas estão debaixo da mesma atmosférica. Qual é a diferença da multidão que entra para a multidão que sai? É que a multidão que sai tem morte no meio, e a multidão que entra tem vida, é vida com abundância. Hoje você vai descobrir quem tem vida da glória, quem tem vida levanta o braço, quem tem vida é avivado, quem tem vida é renovado, quem tem vida da glória dentro de tempo e fora de tempo. Mas quem está morto, ai meu Deus, liga para o SAMU, oh glória, porque tem gente morto. Mas eu vim pregar para uma multidão, oh glória, que dá glória dentro de tempo e fora de tempo, dá glória no frio, dá glória no calor, dá glória com dinheiro e sem dinheiro, dá glória com terno novo e com terno velho. Ai meu Deus, deixa eu ver quem veio adorar. Eu vim pregar para uma multidão que está esperando o Senhor no mundo do céu para a igreja. A quarta multidão. A quarta multidão. A quarta multidão é pior do que a primeira, que quer cessar o teu grito, que quer colocar uma mordaça nos seus lábios. É pior do que a segunda, que não quer que você toque para você não receber e ser tocado. É pior do que a terceira, que não quer que você veja o seu milagre e nem a sua chamada crescer. A quarta multidão, ela quer te sepultar. A quarta multidão quer se livrar de você. A quarta multidão, ela é a multidão de coveiro. O que tem nos dias atuais, pessoas que nem ajuda a ressuscitar, nem ora, nem consagra, nem contribui, e não vê a hora de jogar uma par de areia no ministério do outro. Só que eu vim pregar para pessoas que estão vacinados, que estão, oh glória, que estão carimbados, que estão protegidos, imunizados, oh glória. Sabe por quê? Porque existe também uns coronavírus aí, que usa gravata, que usa terno, que não vê a hora, oh glória. Não é entrar na garganta, não é entrar pelos olhos, ele quer dar logo uma rasteira e jogar logo no buraco. Ele não quer que você vá para a UTI, ele não quer colocar uma máscara em você, nem entubar, ele quer logo jogar uma par de areia. Só que os ministérios coronavírus, oh glória, o Covid-19 vai cair por terra. Sabe por quê? Porque a tua boca só vai entrar louvando o vírus. Faz parte
parte da multidão que Jesus está no meio. E de repente, Jesus da outra multidão disse: oh glória! Ele moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores, não chores. Jesus está dizendo para alguém hoje: fica tranquilo, que o teu ministério está passando um tempo que parece que está morto, parece que está deitado, está mumificado, está, sabe, gelado, mas isso é temporário, porque quem te chamou vai despertar teu ministério aqui nesta noite. Deixa eu ver quem veio adorar, deixa eu ver quem veio adorar. E a Bíblia diz que ele disse: a ti te digo, mancebo, levanta-te, levanta-te. Oh glória, eu gosto de Jesus, é porque ele é um Jesus de oportunidade, ele é um Jesus que levanta o que está caído, ele alegra o que está triste, ele enche o que está vazio. Ele disse para o mancebo: a ti te digo, levanta-te. Jesus hoje quer levantar alguém, oh glória. Jesus quer levantar alguém aí neste lar, Jesus quer levantar alguém nesse estado, Jesus quer levantar alguém aí hoje nesta rua, nesse celular aí que alguém está assistindo. Jesus está dizendo para alguém que ele não tem morte para você, ele tem vida, é vida com abundância. Se prepare que o caminho de morte que você fez, você vai voltar pelo caminho de vida, porque Jesus está invadindo a Naim hoje. A Naim que era Naim de alegria vai voltar a ser alegria, Naim que cheirava a morte vai voltar a cheirar a vida. Deixa eu ver quem está entendendo. Eu vim profetizar a vida. A quarta multidão quer sepultar o teu ministério, a quarta multidão quer jogar pá de areia. Pastor Emiliano, o senhor está vencendo mais uma grande batalha. Disseram ele está morto, esse ano ele não faz nada, esse ano eu quero ver se ele vai mover uma palha. Os Gideões não vai acontecer, e vai ficar no mesmo lugar. Só que Jesus disse: foi eu que levantei, foi eu que consagrei, foi eu que chamei, e eu estou te colocando de pé nesta noite. Estava só dormindo e o mestre veio para despertar. Deixa eu ver quem vai despertar, deixa eu ver quem vai despertar, deixa eu ver quem vai despertar. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ela quer te sepultar. Só que eu tenho uma notícia de Deus para os coveiros de plantão, para aqueles que nem prega, nem canta, nem contribui, nem é membro de banco e tem raiva da obra de Deus. Você vai ficar desempregado porque não vai haver sepultamento. Você pode procurar outro emprego, porque não vai haver sepultamento. Não vai haver sepultamento. Sabe por quê? Porque quem está chegando na outra multidão e quem está dando a ordem de comando, a ti te digo, mancebo, levanta, é aquele que disse em João capítulo 11, o verso 25: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não vai levantar, porque chegou. Uma multidão que sai e uma multidão que entra. Eu quero encerrar aqui. Aqui está os 4 maiores encontros da história. Entre essa multidão que sai e a multidão que entra, está os maiores 4 encontros da história. Primeiro encontro, encontros de filho único. Um filho único que sai e um filho único que entra. Só que o filho único que está saindo, ele está vivo. E o filho único que está saindo está morto. E o filho único que está entrando na cidade está vivo. Só que o filho único que está saindo, morto, ele vai ressuscitar. E o filho único que está adentrando, ele vai morrer.
Só que o que está saindo, que vai ressuscitar, vai morrer. Só que o que vai entrar e vai morrer, já ressuscitou e está aqui no nosso meio. O segundo grande encontro maior da história é o encontro de sofredor. Uma sofredora que sai, que já perdeu o marido e perdeu seu filho. E um sofredor modelo que está entrando, que sofreu para você não sofrer. Foi cuspido, crucificado, humilhado e vendido, para que comprasse você. E você foi comprado pelo um alto preço. Uma sofredora modelo que sai e um sofredor modelo que entra. Mas o terceiro grande encontro é o encontro de multidões. A multidão que sai e a multidão que entra. E qual é a diferença da multidão que sai para a multidão que entra? É que a multidão que está saindo, ela tem morte no meio. E quem vai com ela está louvando a morte. Mas a multidão que entra tem o dono da vida no meio. Mas o quarto grande encontro é o encontro, oh glória, mais sublime. É o encontro da morte com a vida. E a morte, ela encontrou o dono da vida. E a vida disse para a morte: morte, aonde está o teu aguilhão? E tragada da morte.